Não é nenhuma novidade que os Estados Unidos e o Irã não param de escalar as tensões e também não é novidade que o Irã prefere a moeda chinesa para suas transações, né? De uma forma ali para resolver um pouco os seus problemas internos que eu acho que não se fala muito e talvez seja importante a gente passar aqui uma lente mais monetária desse conflito e explicar no capítulo de hoje por que o Irã quer dar tão mais essa preferência para o yuan, não é só uma coisa geopolítica, mas de mecânica monetária. Então é sobre isso que a gente vai falar no capítulo de hoje. É interessante a gente ver que a gente falou, né, recentemente no nosso Substack, no capítulo 635, sobre como que o Irã cogitou só deixar passar navios com petróleo pago em yuan, né, o renminbi. Agora, por que exatamente essa moeda? Somente porque a China é aliada? Lógico, faz parte do BRICS Plus, etc. É óbvio que eles vão escolher essa moeda e é excelente, porque é um país gigantesco, né, quase 90 milhões de pessoas, e você começa a trazer uma força cada vez maior para essa desdolarização, né, que todo mundo fala. Então, fazendo isso, você está literalmente criando ali o xadrez 3D, estamos vencendo essa guerra contra o imperialismo, etc. Então, aqui o meu objetivo não são as paixões, né, como sempre, a gente vai ter os comentários falando sobre isso, mas criar uma lente para você entender exatamente de onde vem essa história, porque o Irã ele teve a adoção do yuan há muito mais tempo. Isso aqui não é uma ideia que apareceu assim do nada e foi baseado em uma necessidade. E aí vamos entender um pouquinho melhor. Então, primeira coisa, talvez o gráfico que mais choque, esse é o gráfico da moeda do Irã, que é o rial, né? Quase real. E é tão bizarro, né? Porque você vê aqui uma linha e de repente ele explode aqui em janeiro de 2026. Só para você ter uma ideia do câmbio nesse exato momento, estamos falando de 1.313.798 reais, né? Comparados a $1. Isso mostra claramente que o preço que o Irã é obrigado a pagar se ele quiser participar do sistema global é extremamente alto. Esse é o preço do euro-dólar. Isso literalmente faz com que a economia esteja em ruínas e de fato isso acabou ocorrendo, né? Você teve deixa eu fechar essa propaganda aqui. Você teve um grande colapso aqui para 1,63 milhão por dólar, etc., câmbio negro e um monte de coisa que aconteceu a partir do momento em que você teve simplesmente uma grande barreira, que foram as sanções americanas em cima do Irã. Só que isso não foi uma sanção que foi criada agora, ela foi intensificada. Então, se você olhar o gráfico, ele é bem interessante, porque eu sou obrigado a tirar bastante o zoom aqui, na verdade, entrar aqui no zoom, para começar a contar um pouco da história, porque desde os anos 70, os Estados Unidos já tinham ali sanções impostas, né, desde a tomada ali na Revolução Islâmica, etc. E aí você vê que a história da moeda, as sanções continuaram nos anos 90 e o real foi criado aqui, né? E aí você tem essas subidas. Então, cada vez você tem uma nova meio que uma sanção, um fechamento, etc. É algo que, na verdade, cria essa grande muralha, e um dos grandes responsáveis é o Tesouro Americano. Então, quando você sanciona, você bloqueia literalmente o acesso ao SWIFT e você tira ele do sistema CHIPS, que, assim, o SWIFT ele é um sistema europeu de mensagens e o CHIPS é aquele que faz, de fato, né, o clearance, na verdade, é o que a gente chama de clearing, faz o settlement, ou seja, você, de fato, extinguir uma determinada dívida fazendo a movimentação desses recursos. Então, todo esse sistema, que é o grande sistema euro-dólar, a partir do momento que você é bloqueado do SWIFT, você sai do CHIPS e é proibido de fazer clearing, você literalmente saiu do sistema euro-dólar. Você não tem mais o que fazer. Então, se você se colocar na lente ali do Irã, na posição do Irã, é óbvio que você vai ser obrigado a fazer alguma outra coisa. Quem são os parceiros mais próximos, com maior economia, que eu posso vender sem ter grandes punições? E aí o Irã, obviamente, acabou se tornando bastante dependente da China. Então, se você vê aqui
a relação deles, a China acabou sendo o maior comprador, quase o único comprador, com exceção de alguns outros países ali na Ásia, mas 90% de todas as exportações de petróleo fluem para a China. E olha só, são 43 bilhões de dólares ao ano. Isso é 10% de todo o PIB iraniano. Então é uma extrema dependência que você tem. Agora, isso é por amor à China? É por lealdade ao bloco do BRICS? Ou é simplesmente porque odiamos os americanos? Não, na verdade é simplesmente uma válvula de escape. Ele vai se tornar ali o parceiro que vai conseguir resolver esse problema. Só que isso tem um certo custo. Porque a China, ao mesmo tempo, ela se aproveitou dessa relação para falar assim, olha, você só pode comprar de mim, então eu tenho todo o poder de comprar mais barato. E isso é um grande trunfo também para a China obter a energia que ela precisa. Então isso, parte dessa dinâmica, né, tem a ver com todo o contexto geopolítico que nós estamos vendo agora, mas sem entrar necessariamente no mérito, mas para você ver como que acaba sendo uma válvula de escape. Então você teve literalmente um colapso completo da economia simplesmente baseada no real. Então se você é um iraniano que está ali numa situação como essa e você vê o seu padrão de vida, olha o nível de zoom que eu tenho que tirar para chegar, é um dos gráficos mais bizarros, né? É super interessante isso aqui se eu não tiver aberto ainda. Então, e isso acontecendo do dia para a noite, então imagina a destruição de riqueza que acontece a partir do momento que você vê todo o seu salário, a sua poupança, etc., que está guardada em real, sendo completamente evaporada. Quando tudo está destruído, e você também não tem acesso ao dólar, porque está proibido, não vou dizer assim que quantos iranianos gostariam de poder ter acesso a dólar. E lembrando, stablecoins são uma das formas meio que backdoor, né, no mercado negro de você fazer uma dolarização forçada, né, fora do câmbio comercial, né, do câmbio oficial. Então você acaba criando essas economias paralelas e você tem essa grande guerra. Então isso acabou obrigando o Irã a partir para cima. Então a grande pegada também que é interessante você ver é o seguinte: mesmo que as vendas estejam sendo feitas em yuan, como um pagamento, né, que vai ser liquidado, etc., você ainda tem uma série de coisas que fazem com que esse equilíbrio seja sensível. Então, uma das coisas que também não são muito faladas nessas transações é que não é que a China ela ajuda de forma completamente oficial o Irã a fazer essas compras. Na verdade, você precisa de instituições que possam fazer isso, mas existe o medo de que essas instituições também sofram as mesmas sanções. E aí você, como banco chinês, ou principalmente como governo chinês, você não está tão afim assim de criar um conflito direto com os Estados Unidos. Nem é o tipo de política que a China gosta de fazer. Então ela não está disposta a se arriscar a fazer com que o Irã, ou esse parceiro, ele acabe influenciando e contaminando as instituições chinesas. Então, essas transações que acabam acontecendo são com bancos de pequeno porte, localizados ali principalmente no norte da China, que são bancos, inclusive, que ajudam ali com transações com a Coreia do Norte, por exemplo. Algumas transações acabam sendo feitas e são bancos um pouco mais difíceis, né, de serem assim detectados, porque você faz operações indiretas. Então, o que eu quero dizer com isso? Você acaba criando ali todo um equilíbrio no mercado meio cinzento que tem uma sensibilidade muito grande de tomar uma nova sanção, uma coisa mais direta. Mas é óbvio, os Estados Unidos também não querem fazer alguma coisa diretamente com a China, percebe? É um jogo, é literalmente uma, não vou dizer Guerra Fria 2.0, fica uma coisa muito clichê, mas é uma dinâmica que é bastante estranha e muito frágil, né? Ela pode desmoronar dependendo de como as coisas vão, principalmente porque esse gráfico aqui conta justamente com como as sanções, as sucessivas sanções que foram fazendo com que toda hora tivesse uma desvalorização cada vez mais forte e instantânea, nem se compara com essa última que aconteceu agora no segundo governo do Trump. Então, as coisas chegaram no seu limite, né? Elas estão de fato escalando e você é obrigado a ver outro tipo de coisa. Então, a desdolarização deles foi forçada, foi literalmente pelo corte. Então, você é obrigado a ir para outra solução. Então, a única forma
forma de você fugir do tesouro é fazendo isso, usando bancos chineses menores, e você acaba, ao mesmo tempo, as transações, elas ainda estão definidas em dólares. A única forma de você precificar esses barris de petróleo é justamente de você ver o valor em dólar equivalente naquela transação de yuan. Então aqui você não está vendo um bypass necessariamente. Você está vendo um ator do sistema euro-dólar que está já na periferia, por não ter dólares como a sua moeda nacional, né, que é o caso de quase todos os países, exceto os Estados Unidos, Equador, etc., Panamá e alguns outros, mas você acaba se colocando numa situação que você está na periferia da periferia. Então a situação da mecânica monetária, da participação do comércio exterior do Irã, fica extremamente fechada. É a coisa... bem o país mais semelhante que você vê isso é a Coreia do Norte, que também usa o mesmo esquema. Então a China, ela acaba se colocando nesse lugar assim, olha, eu te ajudo aqui, mas nessas condições, só com esses bancos, eu não posso me arriscar demais, senão eu me queimo. Então fica muito frágil você sustentar toda a sua economia dessa forma. Só que não é o que a gente vê na mídia, né? O que a gente vê é literalmente o grande ruído é o fim do petrodólar, é a cartada final do Irã, é a morte do dólar. E aqui, obviamente, eu tenho certeza que vai ter uma série de comentários dizendo, mas o Renault novamente está defendendo o dólar. Não existe nada, o dólar é a moeda mais perfeita do mundo. Com certeza não, porque essa arma aqui já está extremamente manjada, né? Todo mundo que detém treasuries, bonds, etc., a própria China vem fazendo isso, tentando diminuir, foi um dos motivos pelo qual houve uma compra muito grande do ouro. Então essa daqui é um dos principais papéis de você... do statecraft, né? De você entender por essa lente como que esse divórcio entre esses dois países hegemônicos, né, que são os Estados Unidos e a China, ainda juntos por uma camisa de força, acaba fazendo com que os elos mais frágeis dessa cadeia, né, países como Zimbábue, como a Coreia do Norte, como a Rússia, que também teve as suas sanções e também precisa da China para tentar fazer um bypass, entre aspas, o Irã agora, etc. E esses países periféricos, eles acabam sofrendo bastante por perder esse passaporte, porque aqui é onde está a liquidez global, independente do que a gente ache. Então, talvez seja uma das histórias menos contadas, né? Porque a narrativa é criada exatamente de que agora sim está tudo desmoronando, só que a gente, nesse exato momento, estamos vendo uma reversão do dólar, onde ser mais difícil você arranjar os dólares necessários para fazer o comércio, para fazer empréstimos interbancários, ou ver pela lente de que todas as moedas, o real, ou o yuan, o iene, né, o euro, o pound, todos eles são derivativos de dólares, que você não consegue valorá-los, né, sem você passar pelo dólar, que acaba criando essa grande confusão de narrativas. Então não importa muito se você é a favor do Irã, se você é a favor da China, se você é a favor dos Estados Unidos, de Israel, mas entender as regras do jogo é extremamente importante para você proteger os seus investimentos. Então se você gostou desse tipo de conteúdo, né, você pode considerar aqui o nosso Substack. A gente faz capítulos como esse de segundas às sextas-feiras de forma totalmente gratuita, e você também recebe isso em formato não somente de vídeo, mas também de artigo gratuitamente no seu e-mail. Agora, se você quiser entender um pouco de como investir num caos desse, né, utilizando as leis da física, da mecânica monetária ao seu favor, você pode seguir aqui o nosso próprio portfólio. A gente mostra todos os movimentos que a gente faz e quais são os ativos que a gente acredita que vão permitir que você possa se aposentar mais cedo e a tempo. Claro, a gente mostra o que a gente faz, mas cada um tem a sua própria estratégia, pode pegar como referência. Então, vamos ver, com certeza, a cena dos próximos capítulos, mas essa talvez seja uma das histórias assim mais dolorosas, né, para uma população quando a sua própria moeda rui, e aí, obviamente, você é obrigado a ver as próximas alternativas.